Você já ouviu falar da lei da proporcionalidade do Evangelho? Ou seja, aquelas pessoas que têm mais conhecimento do Evangelho e as que não têm, quem será julgado com mais rigor? Será que ambos serão julgados com o mesmo rigor? Ou o que tem mais conhecimento será julgado com mais rigor do que o que não tem? Porém, vimos no vídeo anterior que fizemos sobre a questão da consciência e da lei moral. Falamos sobre o destino dos povos não alcançados, ou seja, as pessoas que morreram sem nunca ter ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Como elas serão julgadas? Serão julgadas pela lei da consciência, ou seja, uma consciência moral que foi colocada por Deus no coração de todo ser humano. Falamos disso no vídeo anterior, parte 1. E nesse vídeo aqui vamos falar da proporcionalidade, sobre aqueles que têm mais conhecimento e os que têm menos conhecimento, sobre as Escrituras Sagradas e o Evangelho de Jesus, certo? Então já vai aí deixando seu like. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ative o sino de notificação para receber os novos lançamentos daqui do canal, certo? E vamos ao assunto do vídeo. O princípio da proporcionalidade é ser proporcional às pessoas que têm conhecimento e não da palavra de Deus. Deus pensou nisso e decidiu, em sua sabedoria, que aquele que ouvir mais fosse julgado com maior rigor em relação àquele que ouviu menos. Os dois não serão julgados com o mesmo critério. Isso fica claro a partir da leitura de Lucas, capítulo 12, versículo 48, que diz: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Está em Lucas capítulo 12, versículo 48. Deus vai cobrar muito mais de quem teve mais conhecimento. Isso ocorre tanto na questão da salvação, como também na questão da perdição. Jesus disse que aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece, pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Ou seja, aqueles que têm conhecimento maior da palavra de Deus e vivem em pecado, no dia do julgamento serão julgados com mais rigor. E aqueles que não sabem sobre a questão da palavra de Deus ao pé da letra dos pecados e vivem em pecado, serão julgados com menos rigor. Mas, porém, a lei da consciência que foi implantada no coração dele vai fazer também que ele seja condenado, que ele não vai ser uma pessoa totalmente inocente sobre o Evangelho, sobre o que é certo e o que é errado. Todo ser humano, mesmo não conhecendo o Evangelho, sabe o que é certo e errado. Ele não é totalmente inocente. Mas se ele fizer alguma coisa que seja reprovado, será condenado, porém com menos rigor do que tinha mais conhecimento. A lei da proporcionalidade é clara e evidente, não apenas aqui, mas em diversos outros textos bíblicos. Jesus citou o maior rigor com quem Corazim e Betsaida serão julgadas no dia do juízo, em relação às cidades de Tiro e de Sidom, porque Corazim e Betsaida viram de perto os milagres de Jesus Cristo. Então você vê aqui que vai ter um maior rigor a Corazim e Betsaida, que viram com mais ênfase os milagres de Jesus Cristo, diferente de Tiro e Sidom, que não tiveram a mesma experiência que essas duas cidades, Betsaida e Corazim. Vejam o que está em Mateus capítulo 11, versículo 21 ao 22. Jesus disse: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Por exemplo, quando Jesus enviou seus discípulos a pregarem nas cidades, ele disse que as que rejeitassem seriam julgadas com maior rigor do que Sodoma e Gomorra, porque tiveram mais oportunidade de ouvir a palavra. Sodoma e Gomorra, os habitantes dessa cidade de Gomorra, não tiveram a mesma experiência e oportunidade de ouvir o Evangelho dos apóstolos. Porém, as outras cidades que agora teriam que rejeitar ou passariam a rejeitar os discípulos iam ser mais julgadas com rigor. Está em Mateus capítulo 10, versículo 14 ao 15. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. O mesmo princípio da proporcionalidade é aplicado aos líderes religiosos. Eles serão julgados com maior rigor,
porque são eles que têm a obrigação de ministrar a palavra e, consequentemente, de ter mais conhecimento dela. Como diz em Tiago capítulo 3, versículo 1. Tiago diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade equilibra a questão. Se por um lado é verdade que um teve mais conhecimento, por outro lado é verdade que este será julgado com maior rigor do que aquele que recebeu menos. Uma analogia que podemos citar é de uma partida de futebol entre o time de primeira divisão e um time de terceira divisão, teoricamente mais fraco. O time de primeira divisão leva vantagem por ter uma equipe mais forte, e o jogo poderia ser considerado injusto. Mas suponhamos que esta equipe precisasse ganhar de pelo menos 3-0 da outra equipe para se classificar. Isto volta a equilibrar a balança, em uma condição onde ambos são iguais. Se por um lado um time é mais forte, por outro lado ele precisa fazer mais gols para vencer. Esta lei da proporcionalidade retira toda e qualquer acusação de injustiça na questão do livre-arbítrio e coloca todos sob o mesmo patamar final. Deus nunca trabalhou de maneira injusta e arbitrária. Ele sempre trabalhou de forma justa e igualitária, mesmo que a igualdade atue mediante fatores que equilibram. Pois a palavra de Deus é, em certo sentido, através da lei moral, que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, universalmente programada, mesmo quando não é registrada em uma língua escrita, ou seja, temos a lei moral, a consciência. Como disse Roger Wilson, ele falou: o Espírito Santo opera nos corações e mente de todas as pessoas, até certo ponto, dar-lhe consciência das expectativas e provisão de Deus, e as chamas ao arrependimento e à fé. Deste modo, a palavra de Deus é, em certo sentido, pregada universalmente, mesmo quando não registrada em uma linguagem escrita. Os que ouvem a proclamação e aceitam o chamado são conhecidos nas Escrituras como os eleitos. Os reprobos são os que resistem ao chamado de Deus, porém eles terão uma consciência para poder condenar ou não. Então, espero ter esclarecido essa questão sobre a lei da proporcionalidade, sobre aqueles que ouviram mais o Evangelho e os que não ouviram. Porém, ambos serão julgados. Os que não ouviram praticamente nada, eles serão julgados de acordo com a consciência, com a lei moral que está no coração deles. Eles não vão ficar, no caso, por inocente. Deus não vai no dia do juízo pelo fato da pessoa nunca ter ouvido a palavra de Deus, o Evangelho, que hoje em dia é bem difícil, mas vamos supor que ele não escute a palavra de Deus durante toda a sua vida. Deus não vai, no caso, chamar ele à vida eterna devido à inocência dele. Só vai ser salvo se, no caso, a consciência acusou e ele não praticava o mal que a consciência acusava. Certo? Então essa é a lei da proporcionalidade. Os que sabem mais e os que sabem menos. Os que sabem mais serão julgados de acordo com a lei escrita, o que eles entendem, o que eles estudaram. E também pela consciência. Os que não têm conhecimento do Evangelho serão julgados pela consciência e a lei moral. Certo? Então essa é a parte 2, temos o primeiro vídeo sobre o destino das pessoas que nunca ouviram o Evangelho, certo? Então, se você gostou, curte, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e que Deus abençoe grandemente sua vida. Até o próximo vídeo.